Pontualizando aqui hoje, eu quero fazer uma linha do tempo sobre a história de Israel. E eu vou dividir em três tópicos, né? O primeiro, antes, né, do reinado da monarquia. O segundo, o Reino Unido. E o terceiro, o Reino Dividido. Então, vamos fazer essa linha de tempo. Vai ser bem interessante. Eu gosto muito dessa parte, então vamos lá. Pode começar, né, falando sobre o primeiro tópico aqui, que é antes do reinado, antes da monarquia, antes de a nação de Israel ter um rei. E a gente pode começar a história desde José, que se tornou governador do Egito, e ali levou a sua família para morar no Egito, e depois que ele morreu, anos se passaram, aquele povo ficou muito numeroso e se tornou escravo da nação do Egito. E agora surge a figura então de um cara chamado Moisés, que lidera o povo para sair desses 400 anos de escravidão. E ali a gente conhece a história das 10 pragas, né, da abertura do Mar Vermelho, que esse povo murmurou, fez bezerro de ouro no deserto, enfim, uma geração toda não entrou na Terra Prometida, nem mesmo Moisés entrou, ele viu, mas não entrou. E quem foi o homem usado para liderar esse povo para entrar na Terra Prometida era um discípulo de Moisés chamado Josué. E ali surge a figura de Josué, né, as 7 voltas diante das muralhas de Jericó. Ele entra em Canaã e Deus fala para Josué muito claro o seguinte: Josué, há muito a lutar ainda, há muito a ser lutado, a conquistado ainda. E Josué gasta um tempo agora para dividir as terras, 12 tribos. E aqui fica muito forte essa evidência das 12 tribos de Israel. Josué morreu e chegou um período chamado de juízes que tem na Bíblia, que houve uma oscilação muito grande. Foram vários juízes porque o povo oscilava, o povo se rebelava, esquecia de Deus e eles eram dominados por outras nações. Tempo de miséria, tempo de opressão. Só que o povo pedia a Deus socorro e Deus levantava um juiz, né, principalmente como um guerreiro para libertar a nação de Israel das mãos de outras nações. Então teve vários juízes, né? Tem Otoniel, tem talvez um mais famoso é Gideão, mas tem uma mulher chamada Débora também, tem Jefté, então vários juízes que tem nesse período aqui. Quando chegou no último juiz, que é considerado por alguns como o último juiz, que é Samuel, que também era profeta, o povo pediu um rei. E aqui a gente entra no segundo tópico, que é o Reino Unido. Deus não se agradou do pedido do povo, mas concedeu um rei. Então o primeiro rei foi quem? Saul. 40 anos para Saul. E depois, e claro, pelo pecado, pela desobediência de Saul, a linhagem não foi dos filhos de Saul. Quem assumiu ali o segundo rei de Israel foi Davi. E Davi recebeu uma promessa que a sua linhagem não sairia do trono. Isso é muito importante. Mas então, Saul, Davi, depois que assumiu foi Salomão. É 40 anos para cada. Então 120 anos de Reino Unido. Saul, Davi e Salomão. A gente entra então no terceiro tópico aqui, que é sobre o reino dividido. O reino se dividiu. O filho de Salomão assumiu o trono, chamado Roboão. E por negligência sua, e é claro, o pecado do pai também, a nação de Israel se dividiu. Foram 10 tribos para a parte norte e 2 tribos para a parte sul. A parte norte teve como primeiro rei um cara chamado Jeroboão. E foram 10 tribos, né? Capital Samaria e chamado de Israel. A parte sul ficou chamado como Judá, capital Jerusalém, e o primeiro rei então foi Roboão. Na parte sul foi a dinastia, foi a família de Davi, com uma palavra, uma promessa até feita para o próprio Davi. Na parte norte a gente precisa entender algumas coisas, que teve 19 reis. 19 reis e nenhum foi fiel ao Senhor, 8 famílias diferentes. Então foi uma bagunça, uma idolatria muito grande. Quantos não se lembram, por exemplo, do rei Acabe, talvez foi o pior, né, casado com Jezabel, talvez a mais conhecida porque ele viveu contemporâneo do profeta Elias ali. Enfim, a nação de Israel, essa parte norte, foi dominada pelo Império Assírio, levou o cativo e acabou ali com Samaria e tentou invadir Judá, mas não conseguiu. Mas anos se passaram também pelo pecado do povo. Judá foi invadido pela Babilônia. Então esses são os 3 tópicos, fazendo essa linha de tempo, né, da história da nação de Israel. Beleza? Não se esqueça que em Cristo nós vivemos, movemos e existimos.